o pecado mais difícil de confessar é o orgulho. Ele é um dos 7 pecados capitais, mas ele é um pecado muito difícil de confessar, primeiramente porque ele impede que confessemos todos os outros. O invejoso, por orgulho, não confessa. O outro que se mete em confusão em outra área da vida, por orgulho, não confessa. Ele é muito difícil de confessar verdadeiramente. É um pecado extremamente complicado de confessar. Por 4 outras razões. Primeiro, nos expõe terrivelmente. Confessar o orgulho é assumir que nós não éramos tudo aquilo. Em segundo lugar, nos humilha e revela nossa infantilidade e ilusão diante da vida. Em terceiro lugar, revela que Deus, quando confessamos, revela que Deus estava nos resistindo o tempo todo. Nós que achávamos que estávamos sendo usados por Deus, empoderados pelo Senhor, ao confessarmos o pecado do orgulho, temos que admitir que Deus estava nos resistindo, porque a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 5, diz que Deus resiste ao soberbo. Ele coloca a mão e diz, não dá mais um passo. Não dê mais um passo. Em quarto lugar, distorce a beleza das nossas realizações. Porque observem aqui no capítulo 4, que Deus não tem uma palavra contra o que Nabucodonosor fizera. Um sonho aparece para ele dizendo até que era uma árvore frondosa, que abençoava muitas pessoas, a influência era benfazeja, muitas pessoas eram beneficiadas. Então não há uma palavra contra a riqueza, não há uma palavra contra os benefícios, não há uma palavra contra as realizações. E Nabucodonosor realizou muitas coisas, mas eu listei apenas algumas aqui. Ele expandiu seu império conquistado, vários outros povos foram conquistados, a Cilícia, melhor dizendo, a Síria, Fenícia, a Judéia. No ano 598 ele invadiu Jerusalém, dominou Jerusalém, ele expandiu todo aquele império e o seu exército foi conhecido como um exército poderoso. Ele construiu obras arquitetônicas, bibliotecas. Ele protegeu a capital da Babilônia com linhas e muralhas duplas em muros através do rio Tigre e Eufrates e um imenso lago artificial, muito acima dos padrões tecnológicos da época, fora feito para proteger o entorno daquela muralha. Muitas outras realizações foram feitas e Deus não tem uma palavra contra essas realizações. E todos nós também temos que realizar para Deus. Por causa do mandato cultural, em Gênesis, nós temos que dominar esta terra, em outras palavras, dominar o conhecimento e construir. Um pastor pode edificar coisas maravilhosas, um líder lá na empresa pode ter uma empresa próspera e Deus quer que a sua empresa prospere. Você pode, com a sua empresa, abençoar muitas famílias. Um cientista lá na academia pode descobrir, por exemplo, uma vacina. Um cientista cristão pode descobrir uma vacina que vai abençoar muitas outras vidas. E os exemplos se multiplicam. Até mesmo um estudante pode se dedicar, se esforçar e realizar ali nos seus estudos, que é um trabalho, sendo, por exemplo, um aluno exemplar. Deus não tem nada contra as realizações. E mesmo quando recebemos elogios, eu digo lá para os jovens da igreja que o elogio não é o problema. O elogio ele deve entrar pelo dedão mínimo do pé, deixar uma unha muito encravada e parar no joelho. Se passar do joelho, sobe diretamente para a cabeça. Aí que é o problema com o elogio. Mas se permanecer no joelho, quando você for orar, você compacta o elogio e fica de um tamanho que não vai te prejudicar. Então Deus não tinha uma palavra contra as realizações e a prosperidade de Nabucodonosor. A questão não era essa. A questão é o orgulho. Essa era a questão. E ele precisava aprender uma lição sobre isso. Qual a lição? Enxergar Deus no processo e no resultado. Não apenas no resultado, mas no processo e no resultado. E depois da sua lição, ele aprendera isso. Porque ele diz assim, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos e pode humilhar aos que andam na soberba.